Eu gostaria, não demorando muito, mas fazer alguns comentários acerca de dúvidas que eu tenho estudando o tema da justiça de transição acerca do direito à verdade. Então, eu gostaria nada mais do que compartilhar algumas dúvidas a essa verdade, encontrar a verdade, direito à verdade. Eu não estou aqui me referindo ao direito de saber, que eu acho diferente do que algo distinto do direito à verdade. E também não estou me referindo aqui ao direito de memória. Acho que as pessoas devem saber do que se passou, as memórias devem ser contadas, reveladas, etc. Mas essa utilização da palavra verdade, houve um evento X, X é a verdade. E isso, para mim, é, de certa forma, muito problemático. Por exemplo, quem que está apto a contar a verdade sobre o regime militar brasileiro? Um historiador, um filósofo, um religioso, um parlamentar, o presidente da República, um juiz de direito ou um membro da Comissão Nacional da Verdade? Arquivos estatais e testemunhos de pessoas com forte engajamento ideológico a favor e contra o regime permitem esclarecer causas e consequências da atuação do Estado, mediante investigações promovidas pelo próprio Estado? Ainda que se possa saber como foi responsável, quem foi o responsável por certo ato de tortura, em que circunstâncias, etc., é possível encontrar a verdade sobre o período da ditadura, ou seja, quando acontecimentos envolvem milhões de pessoas, acirrados conflitos políticos, intrincadas relações internacionais, é possível falar de uma verdade? Né? São aporias que para mim, é impossível adentrar em relação a esse encontrar a verdade, como se ela estivesse ali facilmente sendo possível ser revelada. Eu vejo a verdade muito mais, não que não existe a verdade, não estou dizendo isso, mas, às vezes, a verdade se encontra para além da lei e nós estamos, como o camponês do conto de Kafka, sentado lá até os últimos dias para tentar acessar o que, de certa forma, não é acessível. Sobre o direito à verdade. O que significa esse direito à verdade? É um direito no sentido jurídico, judicialmente exigível, ou o termo é usado de maneira simplesmente retórica, para indicar anseios de determinados grupos sociais, tal como alguém invoca o direito de ser feliz? Esse direito à verdade existe proclamado, afinal de contas, no nosso ordenamento jurídico, como colocou o professor Humberto Celli, ou se existiria um direito constitucionalmente protegido, seria o direito à não-verdade, no sentido de proteger a liberdade de opinião, de consciência, o pluralismo político, a criação de preferências entre brasileiros. Por exemplo, a Constituição Federal garante, no meu entendimento, que quem assim desejar, o direito de se considerar a reencarnação de Cristo ou Henri Cristo, ela possa se apresentar como tal. Não porque isso seja verdade, mas porque o Estado não pode impedir a manifestação de nossas opiniões, sendo elas verdadeiras ou falsas. Então, quando nós falamos de verdade, eu acho que eu encontro muito mais problemas do que soluções, não querendo dizer que não existe um direito de saber das coisas do passado ou um direito à memória. E aqui, para fechar o meu pensamento, eu me recordo de um texto do Rudolf Wittholter, no seu livro de Teoria do Direito. É um texto que ele fala a tarefa do jurista, desmistificar o direito, die Aufgabe den Zauberung der Rechtswelt. Ele faz uma análise muito interessante do julgamento de Salomão, do primeiro livro de Reis da Bíblia, e também, em paralelo, ao julgamento do juiz Asdak do Círculo de Giz Caucasiano de Bertolt Brecht, sobre quem ambos os juízes estão decidindo sobre quem seria a verdadeira mãe de uma criança em disputa entre duas
mulheres, né? Enquanto que, para o Wittholter, esses julgamentos, esses episódios permaneceriam no inconsciente coletivo dos aplicadores do direito, da população em geral, de sorte que nós não consigamos nos distanciar dessa figura do julgamento perfeito e verdadeiro, e, por ser verdadeiro, justo. Enquanto que a decisão de Salomão seria um clichê, já a decisão do Asdak seria um político, uma justiça política a partir do conflito de classes. De certa forma, apesar de haver aporias em relação à verdade, a verdade não deixa de fazer parte das aspirações do jurista. A verdade é um princípio regulador da prática judicial. Só que tem duas implicações que eu gostaria que são colocadas pelo Wittholter e que, às vezes, nós poderíamos pensar nesse debate de justiça e transição sobre a verdade. Primeira implicação é que, geralmente, essas referências à verdade elas servem para afastar o jurista das exigências das disposições legais. Isso não seria, segundo Wittholter, uma novidade, porque o direito natural, de certa forma, utilizando dessas palavras verdade, justiça, etc., ele tenta retirar o aplicador do direito das exigências da lei, depois uma nova lei enquadra o aplicador, depois, de novo, ele é retirado. Até é citado um aforismo de Rivarol que fala: com as palavras ordem e liberdade, a humanidade dirige-se constantemente do despotismo para a anarquia e da anarquia para o despotismo. Então, quando nós utilizamos essa palavra verdade, geralmente há uma implicação direta ou indireta de flexibilização dessas exigências colocadas pelos dispositivos legais. E uma segunda implicação que eu acho interessante é o fato de, voltando ao julgamento de Salomão, né? O resultado esperado, ou a decisão pretendida, já está, de certa forma, por quem fala a verdade, de antemão definido no modelo hipotético, criado pelo próprio aplicador ou julgador. O que não se enquadra nesse modelo do que é a verdade não é levado, a princípio, em consideração. Por exemplo, a possibilidade da mãe natural não ser amorosa com seu filho, de não se importar em perdê-lo, ou maltratá-lo, ou inclusive matá-lo, como, infelizmente, nós vemos na realidade mães que fazem isso, ou, inversamente, a hipótese de uma mulher assumir a criança de outrem como se fosse sua, de amá-la a ponto de preferir deixá-la sua rival, ao invés de vê-la repartida em duas, não são admitidas por Salomão. O que ele mostra nessa implicação, na segunda implicação? Esse risco da circularidade do argumento da verdade. Você para falar o que é verdade, você admite um modelo do que é verdade, o que faz parte é verdade, o que não faz parte já não é verdade. E quais são os problemas dessas duas implicações em relação à justiça e transição brasileira? A justiça e transição, no meu entendimento, é um projeto político de mudança da sociedade, da mudança do direito, da mudança do Estado. Numa concepção mais neutra, é uma transformação, uma reconstrução do passado no sentido de marcar uma diferença entre o regime anterior e o novo regime. Numa concepção mais apologética, seria um projeto político de enfrentamento de graves violações de direitos humanos, no sentido de evitar a sua repetição através do fortalecimento do Estado de Direito e da democracia. Se nós insistirmos nessas pretensões, como o professor Jobim falou, desses saltos retóricos a partir da verdade, que causam essas implicações de flexibilização da lei e também de
de argumentos de circularidade ou quase tautologias, nós, no primeiro momento, estamos, paradoxalmente, defendendo um não fortalecimento do Estado de Direito, em que o poder não vai estar na lei, mas vai estar em quem diz a lei, etc. E, no segundo momento, utilizando retoricamente esse argumento da verdade, nessa não consideração dos argumentos contrários ao modelo de verdade, nós estamos prejudicando o desenvolvimento da própria democracia, que, como foi falado, é muito mais a administração do dissenso para a superação do dissenso, né? Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês, as minhas preocupações, angústias ou os problemas que eu enxergo quando vamos falar essa é a verdade, o Estado vai declarar a verdade, e o que eu digo é a verdade. Eu acho que não é tão fácil e simples assim. Mais do que isso, pode ser muito contraprodutivo a um coerente projeto de justiça e transição que nós gostaríamos de fazer aqui no Brasil, objetivando soluções e não mais conflitos. É isso que eu gostaria de falar. Obrigado.